Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. O Evangelho de Jesus é de autoria de Lucas 14, de 1 a 6. Jesus está na casa de um dos chefes dos fariseus, né? Isso, uma presença incomum de Jesus Cristo. Ele neste ambiente, que é um ambiente praticamente inóspito, porque para Jesus Cristo estar na casa de um dos chefes dos fariseus é uma presença com certeza impactante, para alguns até escandalizante, porque os fariseus eram aqueles implacáveis na perseguição a Jesus, na contestação, na reprovação de Jesus em todos os aspectos. E de repente Jesus lá tomando uma refeição, isso causa um impacto muito grande. E aí apresentam alguém que tem um problema de saúde, o hidrópico, né? Aquele que tem problemas praticamente lunáticos, que oscila, aquele que tem aspecto de epilepsia. E Jesus diz: olha, está aqui uma situação, o que devo fazer com este homem? A lei permite ou não? Numa outra passagem, Jesus vai dizer assim: a lei permite fazer o bem ou não, num dia de sábado? E eles aqui ficaram calados, porque eles queriam que de fato Jesus agisse em favor daquele homem, para eles terem matéria de acusação. Meus irmãos, aqui uma mensagem de pronto que nós podemos tirar para as nossas vidas é o legalismo, o rubricismo, o cumprimento cego de uma norma e de uma regra, sem um mínimo de senso crítico, sem um mínimo de reflexão. Quantas pessoas no próprio ambiente de igreja são pessoas que compreendem as regras e as normas, às vezes até mais do que o padre. Pois bem, mas isso não é sinônimo de santidade. Não é porque a pessoa conhece a regra e a norma, sobretudo se ela não tem humildade. Muitos os casos que é fácil até de comprovar, as pessoas conhecem não para vivência, para orientação da sua própria vida, mas para se impor aos outros. Que sentido cristão tem isso? Pois bem, o sentido cristão é a vida. A lei que regulamenta o coração de um ser humano cristão é o amor e a misericórdia. Então, conhecer normas e regras, as rubricas da própria igreja, da liturgia, como nos instrui a Santa Madre Igreja, isso é importante. Não está dito que é importante, que é insignificante, não é isto. Mas quando eu não sei colocar aquilo que eu conheço em prática em favor da vida, mas eu escravizo, eu humilho, eu me imponho ao outro, sem o mínimo de caridade, isso não tem sentido nenhum. Então, cumprir uma norma e uma regra cegamente, isso não é cristão. É a mesma coisa se nós olharmos o âmbito cívico, o âmbito institucional, federados, em todos os aspectos, municipais, estaduais e federais. Quantas leis e normas são criadas todos os dias pelo legislativo nas mais diversas instâncias, e nós sabemos que a finalidade não é proteger e amparar o bem comum, mas perpetuar aqueles que estão no poder com as mais diversas regalias à custa dos altos impostos cobrados de todos nós. Isso não é cristão, não tem razão de ser. E nós, como cristãos, não devemos ser cumpridores cegos destas normas e destas regras. Precisamos criticar, ir de encontro, somar força para mudar estas direções, estas estruturas,
para que de fato a vida seja o bem maior, a vida seja o centro. Hoje a igreja celebra o dia de todos os santos, mas pela relevância e importância a igreja transfere para o domingo seguinte, para que um número maior de fiéis possam celebrar este dia tão importante das nossas vidas, que procuremos viver com a santidade dos santos, a exemplo da santidade de Deus, como assim as Sagradas Escrituras nos exorta a cativar em nós esta santidade. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Que Deus nos abençoe as nossas famílias, nosso coração, nos dê uma legislação que venha com as regras do céu sobre cada um de nós. A palavra de Deus, o amor, a misericórdia, que Deus nos oriente, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.